Você pode ter a melhor das técnicas, a melhor preparação, a melhor intenção de resolver o problema colaborativamente. Se você cometer esse próximo erro que eu vou falar agora, você vai colocar tudo a perder da mesma forma, independente do grau de conhecimento e de preparação que você tem. Você não pode deixar, em hipótese alguma, a sua emoção bloquear a sua razão. E é incrivelmente comum os negociadores cometerem esse erro. Isso a gente vê o tempo inteiro. A gente tem que entender o seguinte, uma negociação é um processo de altos e baixos emocionais. Não tem jeito, eu costumo dizer que é uma montanha-russa. Então, você tem que entender que você vai sim ser testado nos seus limites, várias vezes durante o processo de negociação. Agora, a pior coisa que você pode fazer é deixar essa emoção te atrapalhar de conseguir o que você precisa. E isso é o que normalmente acontece. Por quê? A gente acaba, vamos imaginar que a gente é atacado, de uma forma um pouco agressiva pelo outro lado. A gente não quer deixar barato, a gente parte para cima também, porque a gente quer mostrar que a gente sabe brincar daquele jogo também. E normalmente o que acontece é que a gente está se afastando do nosso objetivo quando a gente fala isso. E pior, né? Quando você se desequilibra emocionalmente, você tende a tomar decisões equivocadas. Então, vocês vão pensar aqui. A gente sempre se arrepende das decisões que a gente toma de cabeça quente. Não é assim que a gente fala? E você acaba fazendo concessões que você não deveria. Outra coisa que pode acontecer é você entrar numa espiral de ataque e defesa. O que é isso? O teu interlocutor te ataca de uma forma agressiva, você, para se defender, reage também de forma agressiva para aquele ataque. E ele faz o mesmo e a coisa vai e não tem fim. Então, ela vira uma espiral. O problema é que isso não só não te ajuda a conseguir o que você precisa, como te impede de fazer isso. Então, você não vai conseguir dessa forma. E pode ter ainda mais uma consequência que o tipo de reação que você tem vai causar. Você perde o controle, você fala coisas que não devia, e o seu interlocutor acaba se sentindo ofendido e interrompe a negociação. E aí é que você não vai conseguir o que você precisava mesmo. Agora, temos que deixar uma coisa clara. Não reagir não significa não sentir a emoção. Por quê? A emoção vem e pronto. Então, não tem como controlar a emoção que a gente sente. E durante uma negociação complicada, é natural sentir raiva, é natural sentir medo, ansiedade, tem uma série de emoções negativas que acabam aflorando. E você não consegue não sentir a emoção vem. Agora, se por um lado a gente não consegue não sentir, deixar de sentir a emoção, a gente pode perfeitamente controlar a nossa reação. E aí que está a chave do sucesso, né? E tem várias formas de você fazer isso. Você pode até usar meditação para saber se controlar melhor, mas essa não é minha área, né? Então tem outras técnicas que você pode usar com resultados assim incríveis. E uma das técnicas que eu queria passar para vocês hoje, ela é a técnica do silêncio. Ela é tão simples, vocês vão notar quando eu explicar, que chega a ser difícil de acreditar no poder que ela tem na negociação. E é uma das técnicas que eu usei muito ao longo da minha carreira e o resultado é impressionante. Então, como é que funciona? A ideia é que quando você for atacado numa negociação ou o seu interlocutor perdeu o controle emocional, sabe aquela coisa de bater na mesa, gritar, esse tipo de coisa, ao invés de reagir na mesma moeda, você fica em silêncio. Só isso. A técnica é isso. Agora, por que funciona tão bem? Isso aí tem algumas razões que a gente vai buscar lá na psicologia para isso. Bom, em primeiro lugar, quando você fica em silêncio, você está dando um tempo para você mesmo. Você faz uma pausa. E nesse momento, você ganha tempo para se acalmar e para recobrar o pensamento lógico e racional. Lembra que a gente tomar decisão quando a gente está abalado emocionalmente vai ser uma decisão ruim. Então você precisa recobrar
o teu pensamento racional. E quando você faz silêncio, você dá aquele tempo, a coisa esfria, você se acalma e o teu pensamento racional retorna. E o interessante é que a técnica do silêncio ela tem um impacto também no seu interlocutor. O primeiro é parecido com esse que eu descrevi para nós mesmos. Por quê? O tempo que você ganha para se acalmar, o seu interlocutor também ganha. E aí ele tende a se acalmar também. Mas o mais interessante é que quando a gente faz silêncio, a gente cria um clima constrangedor na mesa de negociação. Vocês já perceberam que vocês estão conversando, de repente faz um silêncio? As pessoas ficam constrangidas ali em função desse silêncio. A questão e a grande diferença é que é constrangedor para o nosso interlocutor, não para a gente. Por quê? A gente está consciente, a gente está fazendo aquela técnica de propósito, mas o nosso interlocutor não. Então a gente causou e a gente não vai ficar constrangido. Agora, o que acontece? Em função do clima que está constrangedor, o nosso interlocutor ele se sente na obrigação de quebrar o silêncio. Ele quer falar alguma coisa porque ele quer quebrar aquele clima. Então, ele muitas vezes percebe que ele foi longe demais e que a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento. E a gente só com o silêncio deixou isso claro para ele. Aí, nessa hora, ele tende a se tornar mais colaborativo. E vocês vão ter algum exemplo, por exemplo é bom, mas vocês vão ter algum exemplo aí que vocês usaram em casa, que vocês vão lembrar, onde você se excede. E quando você se excede, a outra pessoa sente e não reage, ela fica parada, fica no silêncio. Qual que é a tua tendência nesse momento? É uma tendência psicológica, você fala, putz, exagerei. No momento que você acha que exagerou, você quer compensar esse exagero de alguma forma. E aí você vai ajudar a pessoa. Essa é a tua forma de compensar o seu exagero. E quando você faz isso, na verdade, você está sendo mais colaborativo. É fácil da gente ver. Vocês já conversaram com alguém onde você se cedeu e a pessoa começou a chorar? O que você faz nessa hora? Você começa, não, peraí, calma. Vocês viram que mudou completamente. Você estava, numa hora, talvez gritando, se cedendo, e depois você fala assim, não, calma, peraí, vamos conversar, não é assim. É exatamente o mesmo efeito. Uma outra tendência é que no momento de começar a quebrar aquele constrangimento que ficou do silêncio, a outra pessoa começa a falar, porque ela não quer mais aquele silêncio. E ela começa a se explicar. E esse é um momento fantástico para a gente identificar o que é valor para a outra parte. Lembra que a gente falou que valor é uma questão muito importante. Quando você descobre o que é valor de fato para a outra parte, você está com a faca e o queijo na mão dentro da negociação. Você vai conseguir levar a negociação exatamente para onde você precisa para obter o seu melhor resultado. E é interessante, eu vivenciei ali na prática, eu vivenciei vários, mas um caso que eu queria contar para vocês, eu estava negociando com um cliente e tinha um colega junto comigo, então a gente estava negociando em dupla, né? E era um colega extremamente experiente, tudo era mais experiente que eu na época, e acabou caindo nesse erro. Ele deixou as emoções aflorarem no meio da negociação. O problema é que a gente precisava fechar aquele acordo era importante para a gente. O meu interlocutor, o meu cliente, na época, ele estava até tranquilo, para ele se mantivesse as coisas do jeito que estavam, estava bom. E ele era uma pessoa muito colaborativa, então eu sabia que a gente ia chegar num acordo muito bom. E aí esse meu colega que estava negociando lá junto comigo, perdeu a cabeça. Falou um monte de barbaridade pro cara. E foi uma coisa assim tão rápida de uma hora para outra, ele explodiu muito rápido, de uma forma muito intensa. Não deu nem tempo de eu fazer nada. Quando eu vi, já tinha sido. E aí, na hora, eu percebi que o meu interlocutor, eu vi ele se fechando. Porque nessa hora ele entra numa posição defensiva. E aí ele levantou e falou, bom, eu acho que agora não dá mais para negociar, e saiu da sala. Bom, aí imediatamente o cara que estava comigo percebeu, porque essas coisas acontecem muito rápido, né? O período que você tem para se acalmar é de alguns segundos, né? Por isso que a técnica do silêncio é eficiente. Então, ele percebeu que ele tinha feito besteira. Ele olhou para mim e falou assim, acabei com a negociação, né? Bom, eu só olhei para ele, né? Porque o problema é que a gente precisava daquele acordo. E aí, naquele momento, em função de uma explosão emocional,
a gente ficou mais distante do nosso próprio objetivo, percebe? Então, na hora de mostrar ou de demonstrar que ele podia, que tal, ele acabou afastando a gente do relacionamento. Bom, no final, só para fechar a história, eu tinha muito bom relacionamento com esse cliente. Então, eu esperei uns 2 dias para ele se acalmar e voltei lá, conversei um pouco mais. No final, eu consegui reverter a situação, eu fechei o acordo que a gente precisava. Mas, pô, a vacilada desse meu colega acabou me dando muito trabalho para consertar. E é interessante porque as coisas ficam marcadas, né? Esse nosso interlocutor, ele não queria nem ver a cara desse meu colega e ficou assim por mais de 2 anos. No momento em que ele entrava na sala, a negociação acabava. Ele não suportava mais conversar com o cara. Não dava mais, né? Então, é uma coisa, essas coisas de emoção, elas ficam, elas permanecem, as pessoas guardam esse tipo de coisa. Isso é muito complicado, porque numa relação comercial, não é uma relação de um evento só. Você tem uma relação que normalmente é duradoura. E quando você tem o outro lado que não quer mais conversar com você, fica muito difícil. E aí, você até pode imaginar que isso não se aplica ao seu caso, que aquela pessoa complicada com quem você negocia é muito pior, e é impossível se controlar quando você está com ela. Então, talvez o que te falte é preparação. E isso tem que sim fazer parte da nossa preparação. Se a gente já sabe como a pessoa se comporta, a gente identifica como nós vamos nos comportar naquele momento. Por quê? Ora, se a gente já sabe como ela vai se comportar, vai ser daquela forma. Se ela vai fazer aquilo que a gente já está esperando, a gente já se programa, a gente já sabe como responder aquilo. Então, a gente precisa, nesse momento, definir um comportamento que quebra essa forma de reação da outra pessoa e traz ela para o nosso lado. E essa é a sacada, porque você já sabe de antemão que isso vai acontecer.